Olá, eu sou o professor Jorge Luiz Costa e nessa videoaula eu quero tratar do uso das tecnologias da informação e da comunicação na educação matemática. Essa videoaula é a primeira videoaula de uma série e o objetivo é apresentar ou introduzir os textos que discutem os fundamentos da nossa disciplina ou desse curso. Eu optei por fazer isso para que a gente já tenha uma visão do que vai ser adotado por nós para os termos tecnologia, tecnologias da informação e da comunicação e educação matemática. O primeiro termo que nós vamos ver é tecnologia. Eu retirei essa caracterização ou esse conceito, a conceituação desse termo, do site conceito.de tecnologia. Ele é interessante porque ele vai quebrar essa ideia de tecnologia como um recurso moderno. Então, vejamos. O termo tecnologia de origem grega é formado por tekne, arte, técnica ou ofício, e por logos, conjunto de saberes. O termo é utilizado para definir os conhecimentos que permitem fabricar objetos e modificar o meio ambiente com vistas a satisfazer as necessidades humanas. Esses destaques aí, nesse parágrafo, são meus, tá? Então veja bem, tecnologia, dentro dessa forma de ver o termo, não é algo novo. Ele é um conjunto de conhecimentos que vai me permitir fabricar objetos e modificar o meio ambiente para atender a minha necessidade humana. Se eu tenho uma limitação, eu vou tentar superar essa limitação a partir do uso de um artefato. Se eu sinto frio, porque o meu organismo, o meu corpo não consegue manter-se aquecido, eu vou recorrer a algo externo, usando uma técnica, usando um artefato que vai atender ou satisfazer essa minha necessidade, que é diminuir a sensação de frio. E aí eu vou fabricar uma roupa, eu vou criar uma técnica para acender uma fogueira e assim por diante. Então veja que o termo ele é adotado no sentido bem amplo, né? Então não é apenas recursos modernos ou tecnologia moderna. De acordo com o dicionário da língua portuguesa, da Porto Editora, a tecnologia é um conjunto dos instrumentos, métodos e técnicas que permitem o aproveitamento prático do conhecimento científico. Convém destacar que, embora erradamente, é usada a palavra tecnologia como sinônimo de tecnologias da informação, que são aquelas que permitem o tratamento e a difusão de informações ou de informação por meios artificiais e que incluem tudo o que esteja relacionado com os computadores. Essa é a ideia que eu quero quebrar. Nós temos que pensar em tecnologia como algo maior do que computador, notebook, celular, televisão. Nós vamos ampliar o conceito de tecnologia. Então, por isso que eu trouxe esse trecho, esse parágrafo retirado da internet. Por que fazer essa ampliação? Porque a apropriação de técnicas e de artefatos na vida diária muitas vezes dificulta a percepção da tecnologia. A tecnologia é sempre a técnica ou o artefato mais novo. Então, quando a gente está envolvido nas nossas ações diárias, nós não pensamos ou nós não enxergamos a tecnologia, por exemplo, que existe numa caneta esferográfica, num lápis, num papel, num caderno, num livro. Coisas
que para nós já foram superadas em termos de tecnologia e que nós achamos que não são tecnologias. Por isso que desconstruir o significado de tecnologia é importante, porque muitas vezes a gente vai falar assim: ah, eu não uso nenhuma tecnologia na sala de aula. Isso não é verdade. A própria organização da sala de aula, da forma como nós temos hoje, já é a utilização de uma técnica com um determinado objetivo. Quando a escola deixa de atender de uma maneira mais individualizada e precisa atender a massa, um número maior de pessoas, foi introduzido uma tecnologia, uma técnica de organização da sala para que isso atendesse. Um professor passa a atender simultaneamente vários alunos. Então veja que às vezes algo que nós já naturalizamos já foi um dia objeto de discussão dentro do contexto escolar. E é nesse sentido que eu trago primeiro uma videoaula que tem o título Repensando Tecnologia, onde eu vou mostrando ou indicando, apontando coisas que provavelmente a gente já não toma mais como tecnologia. Por isso é importante que vocês assistam essa videoaula, ou esse vídeo, né, Repensando Tecnologia, com esse olhar. Tá? Então, quando eu assisto esse vídeo, a gente vai pensando e vai percebendo que realmente muitas coisas que às vezes a gente não dá atenção ou não dar um valor devido agora, em termos de entendê-la como uma tecnologia, já foram revolucionárias em sua época. E se retirarmos aquele artefato, ou aquela técnica, ou aquela tecnologia do nosso convívio, nós vamos sentir faltas dela. Muito bem, e como que a gente pode olhar então as tecnologias na educação? Porque de uma maneira geral, quando a gente fala de tecnologias, vem aquela ideia, mesmo que seja errônea, de uso dos recursos mais recentes, tablets, celulares, notebooks, computadores, lousa digital e vai por aí, dentro da sala de aula. Então, como que nós podemos perceber isso também ou pensar essas tecnologias na educação? E aí vem uma primeira pergunta que eu coloco para vocês. Quais tecnologias geraram impacto na educação? Como eu já mencionei, só a organização da sala de aula já é uma tecnologia que na sua época quebrou um modelo que existia. Nesse caso, vale pensar, por exemplo, coisas simples. Se nós temos aí uma sala de aula, como que o quadro negro, né, que nós hoje consideramos como uma tecnologia ultrapassada, tanto que quando a gente vai discutir ou estudar tecnologia, a gente sempre usa o termo, o professor usa quadro e giz ou cuspe e giz para falar da fala e do uso do quadro negro, né? Num sentido quase que menosprezando essa tecnologia. Mas e será que sempre foi assim? Nós já naturalizamos isso, mas como será que foi no momento em que o quadro negro foi introduzido na educação? Como era antes de eu ter um caderno, por exemplo? E aí, nessa figura, nós temos uma lousa pessoal, né, que é onde se faziam as escritas e os cálculos matemáticos antes de se passar a usar o caderno como um recurso que se tornou economicamente viável. E um outro grande impacto foi a inserção de livros didáticos na educação. Pois é, então todas essas tecnologias que nós muitas vezes nem mais consideramos tecnologias, tiveram um impacto sim e provocaram grandes discussões
na área da educação. E para falar um pouco sobre isso, ou para nos fazer refletir sobre essas tecnologias, eu estou propondo um texto que é Do Quadro Negro à Lousa Digital, a história de um dispositivo escolar da professora Maria Helena Camargo Bastos. É muito interessante esse texto, exatamente para desconstruir essa nossa ideia de tecnologia. Essa autora, ela vai nos mostrando com dados históricos como que a comunidade escolar recebe e se apropria desse objeto escolar tão comum, que hoje existe com diversas variações, né? Temos o quadro que já não é negro, o quadro verde, em outros lugares o quadro que já não é verde para se escrever com giz, mas o quadro branco que se escreve com pincel, né? Então, as diversas variações do quadro negro, como que a comunidade escolar viu a inserção dessa nova tecnologia. E aí é interessante a gente pensar sobre o que o texto traz sobre o quadro negro e o que nós enxergamos atualmente com o uso das novas tecnologias. Então, a introdução da informática, do computador, dos novos dispositivos móveis na sala de aula. Então, o texto vai nos ajudar a fazer essa reflexão. Então, o outro termo que eu trago para discussão é o termo educação matemática. Já que o nosso curso é o uso das tecnologias da informação e comunicação na educação matemática, é preciso que a gente entenda o termo tecnologia, e aí a gente trazendo uma ampliação desse conceito, mas que a gente entenda também o termo educação matemática. Tem um livro dos professores Dário Fiorentini e Sérgio Lorenzato, que na introdução do livro, nas primeiras páginas, ele faz uma diferenciação muito interessante e que eu copiei aqui para nós pensarmos um pouquinho a respeito. Porém, esse texto desses dois autores, do Dário Fiorentini e do Sérgio Lorenzato, não estão indicados no nosso curso, tá? Mas por isso que é importante a gente ler com mais atenção. O professor de matemática é chamado com frequência de matemático. Essa associação, entretanto, nem sempre é válida, pois suas práticas profissionais podem ser muito distintas e seus conhecimentos que estão na base da profissão podem não pertencer à mesma vertente epistemológica. Então, essa discussão é bem legal porque eu me lembro dos meus anos na graduação, quando eu e os meus colegas discutimos, nós somos matemáticos? Então, o Fiorentini e o Lorenzato, eles vêm trazendo essa discussão e esclarecendo um pouco a partir da perspectiva deles, tá? Embora tenham em comum a matemática, tanto isso o matemático quanto o professor de matemática, né? Olhar para esse campo de saber pode ser diferente, mesmo quando ambos pensam sobre o ensino dessa matéria. Ou seja, o olhar do matemático e o olhar do professor de matemática para a matemática, mesmo que os dois estejam olhando a matemática para ensinar matemática. Então, esses dois autores falam que, mesmo nessa situação, o olhar do matemático e do professor de matemática são diferentes. E agora vamos ver o que eles falam sobre os dois. O matemático, por exemplo, tende a conceber a matemática como um fim em si mesma. E, quando requerido atuar na formação de professores de matemática, tende a promover uma educação para a matemática, priorizando os conteúdos formais dela e uma prática voltada à formação de novos pesquisadores em matemática. Então veja que o objetivo do matemático é a matemática enquanto área de conhecimento. Então vamos ver agora do professor de matemática, ou também chamado de educador matemático. Daí, né, o termo educação matemática. O educador matemático, em contrapartida,
tende a conceber a matemática como um meio ou instrumento importante à formação intelectual e social de crianças, jovens e adultos, e também do professor de matemática, do ensino fundamental e médio. E por isso tenta promover uma educação pela matemática. Ou seja, o educador matemático, na relação entre educação e matemática, tende a colocar a matemática a serviço da educação, priorizando, portanto, esta última, mas sem estabelecer uma dicotomia entre elas, uma separação entre elas. Então veja, segundo esses autores, o matemático, ele faz um ensino da matemática, ou para a matemática, enquanto que o educador matemático, ele faz uma educação pela matemática. Então, ele vai usar a matemática como uma ferramenta, como está escrito ali, né? Ou um instrumento para a formação intelectual e social da criança, do jovem, do adulto, dos professores. E aí, arrematando, por ora, dizem os autores, é possível dizer que a educação matemática é a área de conhecimento das ciências sociais ou humanas que estuda o ensino e a aprendizagem de matemática. Então, a educação matemática, apesar de lidar com a matemática, ela vai estar preocupada com o ensino e aprendizagem, desenvolvendo a educação pela matemática. Continuando, de modo geral, poderíamos dizer que a educação matemática caracteriza-se como uma praxis que envolve o domínio de ideias e processos pedagógicos relativos à transmissão, assimilação e ou à apropriação e construção e do saber matemático escolar. Entretanto, sendo a prática educativa determinada pela prática social mais ampla, porque a educação está dentro de um contexto social. Então, o que se faz na educação pelos professores está dentro da prática social, que é mais ampla. Ela atende, a educação matemática, a determinadas finalidades humanas e aspirações sociais concretas. Assim, podemos conceber a educação matemática como resultante das múltiplas relações que se estabelecem entre o específico e o pedagógico, num contexto constituídos por dimensões histórico-epistemológicas, psicocognitivas, históricos culturais e sociopolíticas. Então, esse daí é uma citação do Fiorentini, mas que está dentro desse mesmo livro. Então, falado um pouco sobre esse termo educação matemática, eu acho que já deu para perceber uma pequena diferença. Isso vai facilitar o texto que nós estamos indicando, né, que é Educação Matemática, Origens, Características e Perspectivas, da professora Letícia Vieira Oliveira Costa. É um texto que ele não aprofunda muito na educação matemática, mas dá uma visão bem panorâmica da área. Muitos textos que eu conheço sobre educação matemática, eles vão trazer um olhar para a pesquisa em educação matemática e que eu acho que neste momento, quando a gente está começando a caracterizar a área educação matemática para alunos de graduação, talvez o texto fique um pouco pesado, um pouco denso. Então eu optei por trazer algo que seja um pouco mais leve, mas que traga essa ideia, que mostre como que a educação matemática ela vai se constituir enquanto área de conhecimento a partir de outras áreas que existem na academia. Então, a psicologia, a pedagogia e assim vai, né? Muitos outros campos vão se interagir para construir a educação matemática. É lógico, de novo, destacando, nós estamos vendo isso a partir da perspectiva de educadores matemáticos. Se a gente for falar de
ensino e aprendizagem de matemática a partir da perspectiva de matemáticos, a visão vai ser um pouco diferente. Mas, como nós estamos trabalhando na formação de professores de matemática e pela minha formação, que é em educação matemática, eu prefiro olhar por esse viés que estão nesses textos, tá ok? A próxima discussão, então, ela vem já juntando um pouco a área de educação, a área de informática, computador, tecnologias, e traz uma perspectiva um pouco diferente das que a gente tem costume de olhar ou de ler nessas interseções. Então, eu coloquei esse título do slide: o computador é a solução, mas qual é o problema? Uma reflexão pertinente. Nós falamos muito sobre o uso da informática, das tecnologias, mas essa discussão sobre quais problemas o computador está tentando resolver, dificilmente a gente vai trazer nessas discussões. Eu estou indicando, então, na disciplina, o texto "O computador é a solução, mas qual é o problema?", do professor Marcelo Borba, da Unesp de Rio Claro, que é uma das pessoas conceituadas, muito bem conceituadas, um pesquisador atuante na área de tecnologias e educação matemática. Esse texto, ele faz parte, é um capítulo do livro Formação Docente, Rupturas e Possibilidades, da Papyrus, só que ele não vai discutir diretamente o uso da tecnologia na educação matemática. Ele vai trazer algo um pouco mais amplo. Então ele vai indicar, ou vai trazer uma discussão, ele vai fazer uma discussão com o leitor, mostrando por onde que o computador foi entrando, né? Quais foram os problemas que foram assim criados e resolvidos pela inserção do computador na escola. É uma visão interessante, porque é uma visão que dificilmente a gente encontra nos textos e que nos faz voltar o nosso olhar para a escola e perguntar: será que isso aconteceu aqui na minha escola ou próximo de mim? Eu consegui perceber isso? Coloca aquela pulga na nossa orelha e nos faz pensar a respeito. Eu acho que, como alunos de graduação, alunos universitários, nós temos que sair do lugar comum, desse senso comum, e começar a olhar as coisas por outras perspectivas. E esse texto vai fazer isso com a gente. Por isso que a leitura dele é muito importante. Então, pessoal, é isso. Essa é uma panorâmica, uma geral, tentando articular os diversos textos e os diversos assuntos dessa primeira semana do nosso curso. Bons estudos e uma ótima semana para todos.